Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para falar sobre um assunto que amedronta a todos: criminalidade. Você sabia que o Brasil foi apontado como o 8º país com maior número de violência entre 100 países pesquisados? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o advogado Dr. Warley Belo, que é criminalista e mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele já esteve no nosso programa. Muito obrigada por mais uma participação, Dr. Warley. É um prazer. Pois é. Nós temos visto pela mídia, pela televisão, ônibus incendiados, policiais assassinados, pessoas fazendo justiça pelas próprias mãos, como aquele rapaz que foi amarrado a um poste no Rio de Janeiro, e nós nos perguntamos: o que está acontecendo no Brasil? Isto é de fato algo que tem que nos aterrorizar? Qual é a situação de fato da criminalidade no Brasil, Dr. Warley? Olha, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lança ideias sem saber do que está falando. E no discurso acadêmico, a gente encontra um embate muito violento naquilo que a gente chama criminologia midiática e criminologia acadêmica. A criminologia midiática são esses repórteres, por exemplo, da Atena, Boris, o Rezende, quando lançam ideias de crime, de criminalidade, de punição, mas que na verdade eles não sabem do que estão falando. E eles lançam mão de imagens fortes de crimes que, quando não é em São Paulo, é no interior do Ceará, quando é no interior do Ceará, é interior de Minas, é Belo Horizonte. Quando não tem, eles se recorrem a crimes passados, e isso é todo dia. Exato. Então a população absorve isso. E a televisão, ela deixa as pessoas, muitas vezes, com essas imagens fortes, ela paralisa o pensamento mais crítico da pessoa. Porque não cabe nesses programas um debate mais aprofundado, como aqui, por exemplo. Não vai vender, nesse sentido, o grande público. Não vai ter empresas financiando. Não é interessante comercialmente. Então, eles querem público. O público gosta disso, é um produto. Então, isso é vendido. O problema é que quando você, todos os dias, passa imagens de violência, todos os dias você fala que a lei não presta, que os juízes não trabalham, que o juiz solta bandido, que o direito é fraco, que advogado é corrupto, e todo dia isso, você acaba criando aquilo que a gente chama de pânico moral. Então a população fica aterrorizada e isso gera algo muito grave, que é a falta de confiança nas instituições democráticas. Então é gravíssimo, porque eles falam coisas que não têm noção do que estão falando e eles exigem, por exemplo, aumento de pena para crimes como tráfico de drogas. Agora vamos raciocinar da seguinte maneira: um traficante de droga que está lá no Morro do Rio de Janeiro, por exemplo, com um fuzil na mão, quando se pleiteia o aumento de pena para esse tipo de criminologia da mídia, no pensamento deles, uma vez que a lei vai passar a aumentar a pena, esse sujeito traficante que está com um fuzil na mão, no morro, esperando a polícia chegar para dar tiro, ele vai largar o fuzil e vai procurar um emprego. Quer dizer, isso não tem nenhuma lógica, nenhum tipo de raciocínio, é uma coisa completamente dissociada da realidade da criminalidade. Mas é o que vende. E isso influencia os políticos, que ou por falta de conhecimento ou por demagogia, lançam mão desse discurso da criminologia midiática, sem saber muitas vezes o que está falando, vão para o Congresso e querem vender a imagem de que estão trabalhando enrijecendo a lei penal, quando na verdade o problema não é a lei penal. A lei penal, quando muito, ela trabalha pós o crime, quando muito. Porque numa gama de 100 homicídios, por exemplo, a gente vai ter, vou falar números abstratos, porque a realidade eu não tenho, mas a gente vai ter 70 homicídios que se descobre quem foi que morreu, não foi quem matou não, é quem morreu. Desses 70 que descobre quem morreu, vai descobrir
uns 50 quem foi que matou, e eu estou falando alto. Desses 50 que falou quem matou, vai virar inquérito policial uns 40. Desses 40 que viram inquérito, vai uns 20 virar processo. Dos 20 que vira processo, no final do processo vão chegar uns 10. Desses 10 vão ser condenados 5. Então a gente está falando de 100 homicídios para 5 pessoas que são condenadas. Esse é o retrato, não é só do Brasil. Isso se você pegar lá na Inglaterra, na Scotland Yard, a investigação da Scotland Yard, que a gente pode ter como um exemplo de polícia investigativa, é mais ou menos isso. Então, a gente está dentro de um contexto que o direito penal, ele não responde à criminalidade. Então, o discurso é completamente paranoico, é completamente esquizofrênico, eles não sabem o que estão falando, isso recai sobre o direito penal, porque é mais simples, é o que está ali aparecendo, e a população ensandecida, porque acredita nesses telecomunicadores, sai à rua para fazer justiça com as próprias mãos. E aí eles fazem justiça com as próprias mãos, como foi o caso do Rio de Janeiro, que pegou o rapaz de 17 anos e amarrou no poste. E a população bate palma e é aquele discurso que bandido bom é bandido morto, que quanto mais você for agressivo com o bandido vai ser melhor. Aí você para raciocinar, então. Vamos raciocinar o que está acontecendo. É, exatamente. Como, então, fazer as pessoas terem um espírito crítico em relação a isso que está sendo introjetado? Então, vamos ver. Esse menor que foi lá amarrado no poste, o que ele estava fazendo? Ele estava furtando. Por que ele estava furtando? Porque é um rapaz de 17 anos, negro, favelado, pobre, que não teve nenhum tipo de instrução ou possibilidade de instrução. Não conheço, mas eu posso dizer que a família é completamente desestruturada. O pai deve ser alcoólatra, a mãe deve ser viciada em crack. Ele passou provavelmente pela infância em instituições totais, FEBEM, instituição de menor, não teve uma formação técnica teórica. As pessoas sempre o tratou como um bandido, como um pequeno marginal, naquilo que a gente chama de labeling approach, que é a teoria do etiquetamento. Quer dizer, quando você vê um jovem negro mal vestido na rua, você fica com medo dele, ele percebe que você está com medo dele, você cria uma expectativa que ele seja agressivo, violento, e isso é introjetado nele, ele passa a ter esse tipo de comportamento. Então, você tem um jovem que a sociedade acabou formando e querendo e exigindo que ele fizesse o papel que ele faz. Então, as pessoas não enxergam. Aí depois ele comete um furto para comer, para se alimentar, porque mora na rua, debaixo da ponte. E aí as pessoas vão, pegam ele, colocam ele no poste e batem nele. Para ele se tornar um animal mais agressivo, porque está pouco agressivo. Não é assim que a gente faz com cachorro quando fica bravo? Quer ficar bravo? Você não prende, não bate? Está fazendo isso com o jovem. Só que as pessoas não conseguem raciocinar. Então você está formando ali um criminoso violento. Porque você vai prender ele hoje no poste, semana que vem ele vai estar fazendo de novo. Na outra semana de novo. E se prender e vai batendo, de semana em semana, de mês em mês, aí você vai ter um animal na sociedade. Pois é. Mas, doutor Warley, está aqui, olha, segundo o mapa da violência 2013, o Brasil é o 8º país mais violento entre as 100 nações pesquisadas, com a taxa de 20 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ao mesmo tempo, nós vemos aí na mídia, nós somos o país da alegria, o país do carnaval, o país do samba, o país onde as pessoas não têm discriminação uma com as outras. Como é que as pessoas podem ter esse espírito crítico se existe esse dado que também amedronta? A mídia quer vender aquilo que é um produto mais agradável para ser ouvido. A população gosta de crime, violência e carnaval. É isso que vende. Nós temos que observar dentro dessas estatísticas, que são importantes. É um instrumento importante de trabalho. Mas o Brasil, sendo o 8º país que tem mais homicídio, é quase uma bênção. É quase uma bênção. O Brasil tem a 4ª ou 5ª maior população do mundo. Nós somos 200 milhões de habitantes. Então, se você me falasse que o Brasil é o 1º país ou 2º país, aí estaria alguma coisa errada.
Mas você falar que é o 8º e o Brasil tendo a 4ª ou 5ª maior população do mundo... Entendi, em relação ao número de pessoas. A proporcionalidade, quer dizer, Sim. quais são os outros países? Ah, sim. Então, Tá. aí você tem um dado que é um dado já positivo. E veja bem, que tipo de homicídio que a gente está falando aí? É homicídio passional? É homicídio decorrência de trânsito? É morte morrida de dar tiro? É morte de excesso de drogas? Quer dizer, existem, quando você fala homicídio, não existe um tipo só de homicídio, existe um mundo de homicídio. Entendi. Então é um dado importante, mas ele é vazio. Entendi. Não representa nada nesse sentido. Eu entendi. O que o senhor está querendo dizer é que precisa de um estudo conjuntural para fazer um diagnóstico e um planejamento de enfrentamento. Existe esse estudo, existe esse planejamento, né, de enfrentamento e mais. Existe uma articulação entre União, Estados e municípios com as suas respectivas polícia militar e civil? Olha, isso é igual a gente diz. Me parece aí que precisa aprimorar, porque a gente precisa, o que a criminologia diz, a gente precisa estudar o criminoso, as condições do criminoso, o que aconteceu com o criminoso, a vida antecedente do criminoso pregressa, e você precisa estudar a vítima. O que a vítima fez, o que ela deixou de fazer, qual a situação que ela se encontrava. Quando você estabelece isso, isso é caso a caso. Aí você passa para grupos de pessoas. Quer dizer, esse jovem lá do Rio de Janeiro, ele tem um grupo dele. Por que desse grupo de jovens, 16 anos, favelados, só ele que apanhou no poste? O grupo, um ou outro, desvia para a criminalidade. Por que isso acontece? Então você passa de estudar uma pessoa e passa a estudar o grupo. E isso, evidentemente, aqui no Brasil, a gente tem um ou outro estudo muito separado, muito longe uma coisa da outra, e que a gente fica patinando, porque o que os deputados, senadores, governadores, presidência da República quer vender é a ideia de que se mexer na lei penal vai resolver a criminalidade. E isso é a única coisa que eu tenho certeza na vida, é que isso não vai acontecer. Ah, pois é. O resto tenho dúvida. Entendi. Mas isso eu tenho certeza que não vai acontecer. Pois é. Fala-se muito que o nível de criminalidade tem relação com a impunidade, e eu queria que o senhor falasse sobre isso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o bloco, porque não teremos tempo nesse bloco. Fique conosco, porque o assunto é muito interessante. Olá, o programa Conversando Direito está de volta numa discussão muito interessante com o Dr. Warley Belo, advogado criminalista, sobre a criminalidade no Brasil. Ele aponta que a mídia faz um grande alarme para vender dos crimes cometidos e que isso não retrata, na verdade, a realidade dos fatos. Eu perguntei no primeiro bloco e reitero agora a mesma pergunta. Qual a correlação, em primeiro lugar, do nível de criminalidade no Brasil e a impunidade, já que o senhor disse que poucos casos são, de fato, solucionados e levados a julgamento e com condenação? Isso não é só no Brasil. Isso é um aspecto dos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha, todo lugar é assim. A teoria é de Sutherland, nem é uma teoria nossa, isso é uma ideia mundial. Mas chama cifra negra da criminalidade. Mas o que acontece? Por quê? Só um parênteses. A cifra negra? É porque existem crimes que não chegam ao poder judiciário, à polícia. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem um toca-fita furtado do carro e ela não vai à polícia porque sabe que vai chegar na polícia e vai demorar 3, 4, 5 horas para fazer o registro e deixa para lá porque não vale a pena. Alguém furta o celular, ela prefere ir lá e comprar outro celular. E disso, desde crimes pequenos até crimes maiores. A pessoa pode ser vítima de estupro, pode ser vítima de roubo, de extorsão, de sequestro, e não procura as instituições porque quer resolver de outro jeito, porque acha que daquele jeito a situação vai piorar. E isso é uma constante, uma normalidade, não só no Brasil, isso é geral. Então, certo. Mas vamos lá nessa correlação entre criminalidade e impunidade no Brasil. Bom, a questão da impunidade, quer dizer,
O Brasil, ele é um país que tem a quarta maior população de presos. Então, no Brasil, prende muita gente. Prende todo dia. Aqui no Brasil, ninguém quer ser processado criminalmente. Ninguém quer responder inquérito policial. Todo mundo fica preocupado, sabe que vai dar trabalho. Quem é que quer a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal atrás? Recebendo intimação do delegado para ir prestar depoimento, sendo processado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Estado. Quem é que quer? Ninguém quer. Então, a questão da impunidade, a gente precisa observar que nem todos os crimes são descobertos, são processados, quer dizer, isso faz parte do jogo democrático, e a gente precisa observar que o Brasil tem um alto índice de processo, de condenações, muitas pessoas presas, prende-se até inocentes. Se você cair na fábrica de processo, a chance de você ser condenado é muito grande. E, além disso tudo, a gente tem um ingrediente midiático novamente, porque a mídia vende a ideia de que todo mundo que é processado é absolvido, o advogado vai dar um jeitinho, vai resolver, o juiz é corrupto, a lei é fraca, é frágil. Quer dizer, vende-se isso e isso a pessoa não consegue perceber, que acaba incentivando aquela pessoa que tem a cabeça mais fraca, que está do lado de lá da televisão, e está pensando assim, bom, todo mundo comete crime, ninguém vai preso, eu também vou nessa daí. Porque tem gente que pensa assim. Então você tem o Datena, você tem essa Raquel, você tem o Boris Casoy, quando eles lançam essas ideias, ao invés de ajudar a combater o crime, eles estão fomentando mais criminosos a atuarem. Então é exatamente o contrário. Então precisa a imprensa, a mídia, ter um resgate ético. Porque não é questão de censura, porque democracia e censura são duas palavras que não cabem. É você revalorizar o papel da mídia quando trabalha com crime. Porque do jeito que está piorando a situação, está agravando a própria questão da democracia no Brasil, a própria questão da responsabilidade de se lançar ideias que não têm absolutamente nenhum fundamento de estudo. Eles lançam uma ideia como se fosse um saber, uma verdade sabida, que no Brasil as pessoas não são punidas. Então eles lançam isso como se fosse uma verdade. Mas não tem um número, não tem estudo. O que é? Que crime que é? Entendi. Que está falando? O que está acontecendo? Me dá um caso que eu quero saber que a pessoa não foi punida. O que aconteceu? Entendi. Então eles não têm dado, eles lançam as ideias abstratas, lançam as ideias, as conclusões abstratas, e lança a culpa em cima de juiz, lança a culpa em cima da lei, e fica por isso mesmo, quer dizer, é um discurso de destruir. Entendi. E fora do padrão ético. O senhor está dizendo que a mídia tem uma responsabilidade social também, não é isso? Nesse aspecto, quando você me pergunta por que o Brasil é tão violento, por que o Brasil é tão injusto no sentido da impunidade, é um papel da mídia predominante. É predominante, porque eles distorcem todo o pensamento criminológico acadêmico que eles não conhecem. Então eles estão falando de coisas que eles não têm nenhuma noção. Eles lançam ideias e estão completamente perdidos. Eles querem o público. Eles querem que as pessoas fiquem ali aterrorizadas, com medo. Porque aí por trás disso tem uma indústria que ganha dinheiro e que sustenta eles. Então não é a intenção deles fazer alguém raciocinar. A intenção é chocar, é criar o pânico moral realmente, para que isso tenha ali aquele público que já é um público cativo, e aí você cria esse mecanismo que só a televisão pode intermediar. Só a TV intermedia esses assuntos, ninguém mais intermedia. Não é se a pessoa não procurar uma faculdade para estudar, e aí é muito complexo. Se a pessoa não procurar um livro de criminologia, aí é mais complexo ainda. Ela não tem acesso à informação. Então a televisão vende verdades que não são verdades. São realidades construídas num mundo paralelo e que cria situações gravíssimas na sociedade. Mas, voltando à correlação entre criminalidade e a lei de execuções penais, que muita gente conceitua como, repito a frase, não é muito bonita popular, ou a palavra é meio frouxa. O senhor está dizendo, as pessoas vão presas, vão, mas a gente vê com muita frequência, às vezes, crimes bárbaros, e a pessoa em pouco tempo fora da prisão. Como o senhor explica isso? Aí eu quero saber que caso foi. Aí eu vou querer o exemplo.
Entendi. Porque a democracia funciona assim, você tem uma lei que estabelece homicídio, por exemplo, qualificado, de 12 a 30 anos. Mas 12 a 30 é muito pouco. Bom, aí já é um outro problema, já é questão da mensuração da pena. Eu não acho pouco. A gente vai mensurar a pena de 12 a 30 anos. Quer dizer, sendo homicídio qualificado, vai ser crime hediondo, a pessoa vai ser presa. Se ela for primária, vai ter que cumprir 2/5 da pena. Então, vamos supor, 20 anos de prisão, ela vai ter que cumprir 8 anos para sair do regime fechado. Quer dizer, ela não vai botar o narizinho dela do lado de fora do presídio dentro desses 8 anos. Depois desses 8 anos, ela vai poder trabalhar e estudar fora do presídio. Por quê? Porque a prisão quer ressocializar, a ideologia é ressocializar a pessoa. Você não pode pegar a pessoa dentro do presídio e jogar direto na sociedade do dia para a noite. Você tem que ir soltando, vendo como é que a pessoa foi, ela cometeu assalto, não cometeu, como é que ela está respondendo, não está trabalhando, não está. Então você vai soltando e volta, vai soltando e volta. Depois de mais 2/5 da pena, ela vai para o regime aberto. Aí ela vai para a casa de albergado. Aí é a autorresponsabilidade dela. Então o Estado, ela está presa ainda, só que ela pode sair para trabalhar e estudar na casa de albergado. Se ela cometer um crime, um deslize, desrespeitar um outro albergado, alguma coisa, ela volta, pode ir para o semiaberto, pode ir para o fechado. Quer dizer, o sistema que a gente tem é esse. Isso é desde 1850. Eu entendi. O senhor quer dizer que nós não podemos generalizar qualquer tipo de afirmação, que cada caso tem que ser analisado de acordo com a sua especificidade. Cada caso é um caso. Eu vou perguntar para o telespectador quem é que já foi assaltado à mão armada. Quem é que tem alguém próximo que sofreu homicídio. Então, vamos parar para raciocinar. Eu estou jogando para o público. Quem é que você conhece que foi assaltado à mão armada? Quem é que você conhece ou conheceu que foi vítima de homicídio à mão armada? Então, a gente começa a observar que existe um clima de insegurança que, às vezes, está muito longe da realidade, mas que parece que a gente vai chegar em casa e vai ter um bandido atrás das portas querendo matar a gente. Porque é isso que é vendido todos os dias. Então, eu acho que o problema é menos de lei de execução penal, menos de lei de processo, menos de lei penal e mais social, mais econômico e principalmente essa mídia que vende um discurso paranoide, deixa todo mundo com um problema quase que psiquiátrico. Quer dizer, a pessoa fica ali desesperada, está dentro de casa e coloca grade, cerca elétrica e cachorro e segurança e carro blindado, mas não conhece ninguém que foi assaltado à mão armada, não conhece ninguém que sofreu um homicídio. Então, a gente precisa parar e analisar esse discurso midiático. Quer dizer, a questão da ética, esse discurso está trazendo um malefício muito grande para a sociedade, porque lança-se ideias, lança-se palavras, lançam-se conceitos que são inverídicos, que não tem nada a ver com a realidade dos estudos. Pessoas que ficam anos estudando, sociólogos que vão a campo, psicólogos que vão a campo, juristas que vão a campo, e chega um repórter que nunca estudou, que não sabe quem que é Merton, que não sabe quem que é Sutherland, que não sabe nada de nada, e lança verdades absurdas. E isso gera um complexo de consequências, inclusive, no meu modo de ver, incentiva aquelas pessoas que têm, às vezes, um problema, uma cabeça mais fraca, a se lançarem no crime também, incentivados por esse discurso de que a lei não é fraca, que a execução é fraca, que a lei penal a pessoa vai presa e mata 3 e amanhã está solto, que foi condenado a 30 anos, mas daqui a 2 anos tem um benefício e está solto. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu quero ver um caso. Eu quero que pegue um caso e me mostre. Olha, aconteceu isso aqui assim assado, a pessoa está solta. Eu quero que me mostre. Agora, ficar lançando a ideia de que a execução não presta, que a lei não presta. Quer dizer, você está batendo contra instituições democráticas. Quer responder à criminalidade com totalitarismo. No totalitarismo também tem crime, só que a imprensa não fala. Eles vão ser os primeiros a serem calados. O dia que botar um ditador, hoje não cabe mais isso, mas se o dia entrar um ditador, eventualmente, a primeira coisa, esses jornais, eles vão perder
a liberdade de falar o que quiserem. Na democracia fala, no poder totalitário não fala, porque no outro dia eles vão fechar eles. É. Bom, todas essas questões são muito importantes para nós refletirmos, não é isso, doutora? Bastante. Não só a população que está se deparando com essas informações, e também aqueles que veiculam, né, todas essas notícias que são de fato aterrorizantes na mídia. Eu acho que nós temos que nos aprofundar mais nisso. Mas eu agradeço pela sua participação, é sempre muito valiosa. Podemos voltar em outros programas para aprofundar o tema. Será um prazer. Obrigado. Tá bem. Muito obrigada a todos. Até o próximo programa Conversando Direito.